Estamos de volta com o segundo bloco do debate virtual de hoje, falando sobre sequelas de Covid-19 com a médica geriatra e psiquiatra Roberta França. Roberta, nós falávamos há pouco, né, das sequelas cardiovasculares, pulmonares. Existe já algum protocolo para as pessoas infectadas fazerem um check-up após a doença? Nós ainda não temos protocolos estabelecidos quase que de nada em relação à Covid, né? O que a gente está aprendendo junto com os pacientes, à medida que eles vão nos sinalizando essas sensações, esses desconfortos, né? Essa persistência de alguns sintomas, a gente vai trabalhando, obviamente, fazendo check-ups, fazendo avaliação cardiovascular, fazendo avaliação de performance respiratória, avaliando esses pulmões com mais regularidade, né? Através de exames de imagem, através de exames de sangue, para a gente tentar entender se tem alguma coisa a mais pós a Covid. E é óbvio, a gente orienta muito, a fisioterapia é muito importante, né? Todos os pacientes que fizeram fisioterapia durante a Covid e nesse pós-Covid tiveram uma resposta mais adequada. Então, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora, né, para melhorar realmente essa sensação de astenia muito grande, fortalecimento muscular. Os pacientes tendem a emagrecer muito no período da Covid, até pela perda do paladar, as pessoas não conseguem se alimentar bem. Então, principalmente os idosos, há uma perda muscular muito importante. Então, muitos idosos entram no que a gente chama de uma síndrome geriátrica chamada sarcopenia, né? Onde ele perde muita massa e ele perde muita função pela perda da massa muscular. Ele tem mais dificuldade de andar, ele tem perda de equilíbrio, ele tem um risco maior de queda. Então, a fisioterapia nessa reabilitação é muito importante e traz muito benefício para os pacientes de um modo geral. Agora, Roberta, mesmo com toda a excelência do SUS que tem sido evidenciada com essa pandemia até, você acha que é possível garantir o atendimento em todas as fases da doença? Já que tem essas sequelas, tem pacientes com outros casos, né, que também precisam desse atendimento. Você acha, como você tem avaliado a situação atual, assim? Nós nunca tivemos. O SUS é um espaço que foi escrito e é muito bem feito. Era para dar muito certo, né? Não dá certo como deveria, pelas questões muito mais políticas que a gente já sabe, né? Infelizmente, os desvios de verba, né? A falta de direções adequadas em todo o sistema faz com que esse sistema esteja sempre colapsado, esteja sempre em falta com a sua população e não precisaria ser assim. O SUS é muito bem desenhado, ele é muito bem escrito, ele foi muito bem feito, né? O sistema do SUS, ele é muito, muito, muito perfeito. Infelizmente, as pessoas que executam que não executam com a excelência que deveria, e aí a gente tem essa politização sempre, e com isso a população sai sempre perdendo. Então, não, a gente hoje não tem estrutura nem para atender a demanda das outras doenças que a gente sempre teve, hipertensão, cardiopatia, diabetes, enfim, quantos pacientes para poder fazer um exame de diabetes, eles levam 35 dias, 40 dias para ter um resultado que numa rede privada você tem de um dia para o outro. Então, infelizmente, a gente não tem essa estrutura bem feita, a gente não tem uma rede primária boa, adequada, né, para dar base para esses pacientes, para que eles sejam tratados, para que ele não se agrave e não precise do sistema terciário, que é a hospitalização, que é o hospital. Então, falta, né, um cuidado maior com essa rede para que todos tenham esse atendimento. E essa rede vai precisar ser feita sim, porque esses pacientes, eles têm Covid, são muitos os que saíram da Covid, graças a Deus. Óbvio que o número de pessoas que se recuperaram é infinitamente maior do que as pessoas que morreram, mas ainda assim o número de óbitos é muito significativo. No entanto, a gente vai precisar dar uma continuidade para esses pacientes pós-Covid, para que eles tenham também o direito a esse atendimento e a esse acompanhamento que vai ser fundamental. Agora, como geriatra, Roberta, você acha que tem diferença na faixa etária da pessoa infectada? Não tenha dúvida, o que a gente vê, né? No início a gente falava muito que a Covid para o idoso era muito grave porque levava o idoso ao óbito. Mas a gente viu também com o passar do tempo, quantas pessoas mais jovens morreram pela Covid, né? E muito atrelado às doenças de base. A gente vê que os pacientes com obesidade mórbida, né? A obesidade é um grande fator de risco de agravamento da Covid, né? Assim como os pacientes que já têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, pacientes com doença pulmonar obstrutiva
obstrutiva crônica, os tabagistas, porque já tem um pulmão mais comprometido. Mas é claro que o idoso, né, por ele já ter uma imunidade mais comprometida, por ele já ter uma fragilidade maior, o risco dele é muito maior. E as sequelas também, como nós falamos das próprias sequelas neurológicas. Então, o idoso, ele ainda ele ainda precisa do nosso olhar mais cuidadoso, mais generoso e muito mais atencioso, porque ele é potencialmente, ele tem um potencial de agravamento maior do que as pessoas mais jovens. Agora, como psiquiatra, qual a sua análise desses casos, né? Porque, assim, a todo momento a gente é bombardeado por informações, né? Medos, e isso com certeza deve agravar muito a saúde mental das pessoas, né? Não tenha dúvida. Eu falo que de março de 2020 até meados de junho, julho de 2020, eu fui praticamente 100% do tempo geriatra. E de agosto em diante eu fui muito mais psiquiatra, né? Então a gente começou a ver um número cada vez maior de pacientes em surtos psicóticos mesmos, né? Pacientes com crise de pânico, as ansiedades, né? As angústias e as depressões começaram a ficar muito mais evidentes. Não é fácil para ninguém, independente da faixa etária, né? Aquelas pessoas que realmente se comprometeram a fazer o isolamento social, a fazer o distanciamento social, sofreram e sofrem muito com isso. Não é fácil a gente ficar longe da nossa família, não é fácil a gente não abraçar, a gente não beijar, a gente não ter contato, a gente não ter convívio, a gente não sair com os amigos. Aliás, a pandemia veio falar contra tudo que nós falávamos até ali. O meu discurso até a pandemia era: tem que sair de casa, tem que se socializar, não pode ficar sozinho, faça muitas atividades, tenha muitos amigos, crie uma rede de apoio. E em questão de dias, em semanas, nós tivemos que revisitar todos esses conceitos. Então não é fácil para ninguém, principalmente porque somos seres humanos e, como tal, a gente gosta de ter controle, a gente precisa dessa ideia de que tem controle da situação. E a pandemia nos mostrou a nossa total falta de controle sobre tudo, né? Então é óbvio que a gente fica mais ansioso, a gente se angustia mais, a gente tem mais medo, porque a gente não consegue nem ver o vírus, né? E a gente se sente ameaçado o tempo todo por algo que a gente sequer é possível de ver. E a gente trabalha melhor no concreto. Tudo que foge do concreto é mais difícil da gente entender, né? Então, é claro que essa angústia, essa ansiedade tomou conta de todo mundo. Eu acho que não teve uma pessoa no mundo que não teve pelo menos uma crise de ansiedade nesse período de pandemia. Mas o importante é a gente entender que isso vai passar. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui conversando já com uma vacina, né, disponível, já no mundo inteiro sendo vacinado, uma coisa que a gente nem teria como pensar há 10, 11 meses atrás. Então, a luz no fim do túnel já chegou. Não vai ser um ano fácil, vai ser um ano também de muito aprendizado e de muitos desafios também, porque nós somos um país continental, não tem como vacinar a nossa população daqui para uma semana, né? Existe toda uma estrutura e uma estratégia que a gente esqueceu de fazer o dever de casa e não montamos no momento que a gente deveria montar. Então, a gente está muito atrasado, mas é fato que a vacina é uma realidade e isso já nos conforta por saber que a gente vai caminhar nesse sentido, né? Então, vamos ter resiliência, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar nas notícias verdadeiras, né? Vamos vacinar sim, porque a vacina, ela fez com que o mundo chegasse até aqui, foram através das vacinas que as doenças foram sendo erradicadas, né? Então, a gente precisa acreditar na ciência acima de tudo, né? E entender que vai ser um ano ainda difícil, mas um ano de resoluções que a gente não tinha o ano passado. Você acha que nós somos seres sociais, né? Como você bem falou aí. Então, realmente é muito difícil, e tem sido muito difícil lidar com tudo nessa pandemia, né, Roberta? Mas você acha que o isolamento e todas essas questões que envolvem a pandemia foram um gatilho para novos casos de ansiedade e depressão? Você sente um aumento desses novos casos nos seus atendimentos? Mas assim,
Imensamente, imensamente. Pessoas que não tinham histórico nenhum de depressão, de ansiedade, tiveram momentos de ansiedade, tiveram crises de pânico e muitos sim abriram quadros depressivos nesse período. Então, a importância da gente falar sobre isso, a importância da gente não ter medo de pedir ajuda, a importância da gente discutir isso de uma forma muito clara e aberta, porque não é vergonha para ninguém. A gente não é obrigado a dar conta de tudo o tempo todo, né? Essa imposição de que a gente tem que dar conta, de que a gente consegue tudo, que a gente dá conta de tudo, que vai dar... Não é simples. Então, nem sempre a gente dá conta. E aí a importância de pedir ajuda aos profissionais, né? Ao psiquiatra, ao psicólogo, aos médicos, né? A falar com as pessoas, né? Do que está sentindo, de como está se sentindo, de que você não está dando conta daqueles sentimentos. É muito importante, porque ninguém é obrigado a dar conta. E foi um ano muito pesado para todo mundo. Foi um ano muito complexo, né? Foi um ano de muitos desafios e que continuam, que seguem, né? Porque enquanto cada um de nós não tivermos vacinados, ainda estaremos em vigência da pandemia. Então, vamos precisar manter o distanciamento social, vamos precisar usar máscara, vamos precisar lavar as mãos, vamos precisar usar álcool em gel, não vamos poder nos aglomerar, né? Até porque você vacina hoje e amanhã você não está imune, não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender também o caminhar da vacinação e de como a imunização ela vai chegando com o tempo, que não é do dia para a noite, você toma hoje a vacina, amanhã você está imune, já pode ir para a praia sem máscara, sair beijando e abraçando todo mundo, que está tudo certo. Então, esses entendimentos precisam ser muito bem arraizados nas pessoas, para que a gente entenda que a gente tem um caminho ainda de 2021 de prevenção, de cuidado, né? E de cuidar da gente e cuidar dos outros, né? Para que a gente possa efetivamente sair disso tudo melhor. Falando de vacina, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está terminando, Roberta, a gente tem aí a perspectiva em São Paulo, né? Para São Paulo agora, com o Instituto Butantan, mas qual a sua expectativa com relação ao Rio de Janeiro, né? A gente já falou que a gente tem aqui o pior índice da doença e ainda não tem uma prevenção, uma previsão, né, de quando vai acontecer essa vacinação. Qual a sua expectativa, sua análise? O que foi dito até aqui, né, é que a expectativa é que até dia 20 de janeiro se comece, né, um processo de vacinação no Rio de Janeiro ou até a primeira semana de fevereiro, mas nenhuma data verdadeiramente foi estabelecida, as compras efetivamente não parece que foram concluídas, então a gente está aí num cenário bastante complicado, visto que o nosso cenário é o pior cenário do Brasil, né? Então, eu realmente me preocupo muito com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, eu venho brigando, né, loucamente desde o ano passado, e falo muito sobre isso, e eu acho realmente inadmissível a atitude dos cariocas em relação à pandemia. Eu sei que as pessoas não gostam que eu fale isso, e muitos me criticam quando eu digo isso, mas a gente está na linha de frente, a gente está no dia a dia, a gente sabe e a gente vê, né? Você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas estão sem máscara, as pessoas não se cuidam, as pessoas brigam para não usar máscara, né? Se ofendem quando você pede para que usem a máscara. Então, infelizmente, nós estamos pagando o preço da nossa arrogância, porque o que acontece no Rio de Janeiro é que nós resolvemos ser pessoas extremamente arrogantes, né, até agressivas quando a gente procura falar do que é certo, e o preço que nós estamos pagando é essa vergonha que nós estamos passando diante do Brasil e do mundo, que é termos um dos piores índices. Então, a gente ainda tem um caminho no Brasil imenso, mas no Rio de Janeiro esse caminho está sendo muito mais penoso e sem muita perspectiva, como já tem o estado de São Paulo. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj, viu? Eu que agradeço a todos vocês, desejo a todos um ano de muita luz, de muita saúde, com muita responsabilidade social, que é o que verdadeiramente a gente precisa, né? Se todos nós fizermos cada um a nossa parte, certamente o todo vai ficar muito melhor. Com certeza, muito obrigada. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só nos seguir nas redes sociais ou nos acessar pelo nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!